De vez em quando, e eu acho normal que seja assim, algumas pessoas me definem assim como muito cético. Eu mesmo já me questionei nesse sentido, né? Porque eu te confesso que eu tenho bastante dificuldade de acreditar do jeito que as pessoas acreditam, e eu pessoalmente não acho que a fé seja um valor necessário, pelo menos não nesse aspecto mais religioso, no sentido de você acreditar em algo sem questionar, sem perguntar, sem refletir, sem duvidar, né? Eu fiz a ressalva de fé no sentido religioso, mas isso não se aplica só na religião. Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, na eleição presidencial política, nesse momento, os dois primeiros candidatos, os mais bem cotados, né? São elementos que não aceitam questionamentos e exigem dos seus devotos fé, né? Então, a fé se projeta em muitos sentidos. Tem um pai ou uma mãe que não aceita questionamento dos filhos, autoritários, enfim. E eu não concordo com isso. Eu acho que essa fé cega, essa fé que não produz questionamento, ela é uma negação. Mesmo a fé no absoluto, fé em Deus. Deus não se questiona. Ora, se você tem dúvidas, se você tem questionamentos, por que não? Você já viu um videozinho que circula na internet às vezes dizendo, como é que era? O comandante do Titanic disse nem Deus afunda esse navio. Aí o navio afundou. John Lennon comentou que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Morreu. Tancredo Neves falou, morreu. E isso revela não só a ingenuidade, mas o fundamento de medo que as pessoas aprenderam a construir a sua fé. A fé não pode ser objeto de questionamento, a fé não pode ser objeto de dúvida, a fé tem que ser absoluto, convicta, mesmo que nós não sejamos absolutos, mesmo que nós sejamos fragmentados, mesmo que a gente está aprendendo, mesmo que a gente esteja evoluindo, mesmo que a gente esteja crescendo. Eu vou seguir já nesse assunto contigo, mas deixa eu falar antes para não me esquecer sobre a importância de você se inscrever aqui no canal, no YouTube, porque é assim que o YouTube percebe que esse conteúdo é relevante. Não é o conteúdo propriamente, mas é o engajamento das pessoas que estão aqui no canal, que começa na inscrição, mas que também tem a ver com a curtida, com os comentários. Então você que gosta do canal, você que está vendo aqui o vídeo, não espera chegar no final, já curte ali, ou não curte, caso não goste, né? Mas não deixa de interagir, porque isso é importante para que o conteúdo seja mais distribuído aqui no YouTube, tá bom? Mas voltando para a história que a gente estava conversando, sobre essa opressão, né, que muitas vezes se chama de fé. Eu sou obrigado a acreditar, eu não posso questionar. É conveniente para muita gente que seja assim. Quanto menos questionadores houver no mundo, mais as coisas vão ser sempre da mesma maneira, mesmo que da mesma maneira não seja bom para a grande maioria. Não questione, só aceite, né? Não duvide, feche os olhos e vá. Isso acaba sendo encarado, e eu acho que a religião tem um papel grande nesse sentido, de como uma virtude, né? Aquele que não questiona. Aí eu me lembro de um texto que eu escrevi há algum tempo, e eu estava pensando nesse texto esses dias, justamente por conta dessa questão da credulidade, da incredulidade e tal, porque, como eu dizia, às vezes me chamam de incrédulo, seja lá em qual sentido, né? Tanto em relação às crenças religiosas, quanto em relação à política de maneira geral, tal. E pessoalmente, aqui entre nós, eu não me considero um incrédulo, um nihilista, não dessa maneira. Não alguém que não crê por não crer, não acredita, porque só creio naquilo que é absolutamente explicado dentro do meu pequeno arcabouço de racionalidade. Eu também não creio na abrangência da nossa lógica, nem da nossa racionalidade. Eu acho que ela tem limites, e é o próprio reconhecimento disso que me torna, muitas vezes, aos olhos de muita gente, como um incrédulo, como um cético. Porque eu acho que a minha racionalidade, apesar de ser uma referência, e apesar de usar a minha racionalidade, eu acho que ela é um condutor importante para a gente ter as nossas opiniões, os nossos valores, os nossos caminhos, mas como tudo, ela tem o seu limite, né? E aí talvez a maneira mais ilustrativa para eu te explicar isso, e é o que eu estava dizendo agora há pouco, eu estava me lembrando dessa história justamente por conta
de para algumas pessoas eu ser um cara cético, de um texto que eu escrevi já faz algum tempo. Quem me acompanha mais tempo já deve ter visto, porque tem eu cheguei a ler narrando esse texto. Botei aqui no canal, botei aqui para você ver depois. O texto é bem curtinho, mas eu quero explicar um pouquinho mais porque eu acho que ele ilustra demais. Imagina o seguinte. Imagina que você é uma formiga. Eu pessoalmente, eu gosto muito de observar. Eu estava essa semana no litoral, sentei ali na beira da praia, tinha uma horinha e pouco antes do meu compromisso e fiquei ali olhando as formiguinhas carregando as suas pedrinhas com muita importância e eu gosto de perceber a interação entre elas. Tal. Existe uma lógica ali, né? Existe um mundo, existe uma ordem ali nas formigas que a gente não conhece completamente. Tudo aquilo que a gente não conhece, pelo menos em relação aos animais, a gente chama só de instinto. É instinto, instinto, instinto. Mas pouco se sabe sobre a comunicação entre formigas, sobre a diferenciação entre uma e outra, os sentidos que elas projetam, ainda que não seja exatamente como o que eu ou você, como seres humanos, costumam fazer, mas há, diferente do nosso, mas há. Né? E aí eu fico imaginando, por exemplo, ser uma formiga, em determinado momento eu acordo. Esse acordar significa que eu me percebo formiga. Essa é uma dúvida um questionamento que às vezes eu tenho. O meu gato sabe que é um gato? Ele sabe que eu sou um homem e ele é um gato? O teu cachorro, ele tem noção de que ele é um cachorro? Uma formiga? Como é que uma formiga te percebe? Ela te percebe, né? Se você colocar o dedo na frente ou for pisar nela, ela vai desviar. Existe ali uma interação de alguma maneira. Mas ela não te percebe como você percebe ela. Ela não diz, olha, um humano grande, uma pessoa alta. Eu não sei necessariamente como isso processa nela. Agora, eu também não sei como ela se percebe. Agora, imagina que uma formiga acordou e percebeu-se formiga. Daqui a pouco ela desperta. E aí ela vê que tudo aquilo que para ela era tão fundamental, tão ancestral, tão importante, na realidade eram trabalhos de formiga. A grande e venerada rainha era uma formiga. O deus formiga, tão temido, tão cultuado, tão crido, tão pregado, tão estudado entre formigas, era, na realidade, a imagem e semelhança de uma formiga. Quando ela se percebe nessa condição de formiga, e as amigas formigas, e os valores formigas, e o trabalho, a importância de carregar as pedrinhas, as plantinhas, trabalho de formiga. E aquela grande cidade que elas estavam construindo e que abrigava milhares e milhares era só um formigueiro. Quando ela percebe assim, ela não ganha ao assumir essa percepção a informação dos mistérios da vida, da morte, do universo. Ela não se torna mais sábia, mais inteligente. A única diferença dessa formiga em relação às outras formigas é que agora ela se entende como formiga. E uma vez que ela se entenda como formiga, nada mais vai processar na mente de formiga dela como antes. Porque ela sabe agora que ela é uma formiga. E ela sabe que as verdades dela são verdades de formiga. E ela sabe que a fé inquestionável, absoluta, dogmática, era fé de formiga. E ela entendeu que a ciência, porque as formigas também têm a sua ciência, elas constroem, né, os formigueiros, elas têm a sua tecnologia. Era só uma tecnologia de formiga, ainda que entre elas isso fosse altamente valorizado, mas não deixava de ser de formiga. Como eu disse, ao acordar, ao reconhecer-se formiga, ela não se tornou diferente das outras formigas. Ela acordou na sua mesma rotina formiguística, com seus mesmos amigos, morando no mesmo canto do formigueiro, carregando as mesmas pedrinhas, as mesmas plantinhas. Mas ela já não olhava mais como as outras. Das outras, em relação a essa formiga, ela ganhou um rótulo. Agora ela era uma cética. Agora ela era uma incrédula. Agora ela não cabia mais nos nossos padrões, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. E muitas diziam, e o que você propõe no lugar? Então, qual que é a verdade? Você que está questionando Deus, dizendo que é só uma imagem semelhante de formiga. Então explique o que ela falou. Eu não quero. Não me cabe. E eu não estou aqui para isso.
Eu só estou aqui para dizer que agora eu abri os olhos e que eu sei que eu sou uma formiga. Mudaram os valores, mudaram as importâncias. E ela se tornou uma formiga incrédula. Fique bem.